Hello, pessoal! Que bom ter vocês aqui nessa sexta-feira santa para gente falar sobre uma coisa muito comum e muito interessante, que são as cordas do pescoço. Sabe essas duas coisas que a gente tem aqui? Alguém gosta? Eu não gosto. Eu não gosto, ninguém gosta, denota decrepitude, não sei, eu não gosto. Né, Ana Maria Rocha, né, Rafael Camargo, meu aluno, Luciana, Marcelo, Rose Nascimento, querida. Boa noite a todos vocês. Então, o papo é sobre papo, né? É uma queixa muito comum na cirurgia plástica, ninguém gosta disso e é sobre essa coisa chata, inexorável ao processo de envelhecimento, da queda do nosso rosto, mas que a gente pode minimizar, que a gente pode adiar uma intensidade, né, desse treco. Então eu resolvi falar sobre isso, porque as pessoas elas acham, e é verdade, que elas têm que deixar correr o negócio, e aí um dia de duas uma, ou elas não fazem nada, deixam assim mesmo, porque é normal, ou vão lá no cirurgião plástico ou na cirurgia plástica e operam. Mas o que eu quero falar é exatamente o que a gente vai fazer. Dr. Felipe, prazer tê-lo aqui. O que eu quero falar é o que a gente vai fazer para não chegar lá tão cedo, sabe? Para não ser só a única alternativa. Aí você fala, poxa, mas esse cara não é cirurgião plástico? Por que ele está falando contra? Cirurgia plástica abarca tudo isso. Cirurgia, aplicações, coisas legais e modernas que a gente vai falar agora. Então, assim, por mais óbvio que a coisa possa ser, eu resolvi pegar umas fotos aqui para a gente ilustrar o negócio. Tá vendo? Isso aqui são as cordas no pescoço. Na verdade, corda no pescoço é um nome bobo, né? A gente chama na medicina, na cirurgia plástica, de bandas platismais, que são exatamente esses trecos aqui, sabe? Essas linhas. Essas linhas, elas são o quê? Elas são músculo. A gente pensa, às vezes, as pessoas falam, eu quero tirar essa pele. Oi, Marta, querida irmã, Eduarda Cardoso, que joia. Flávio, meu querido amigo, Influencers Doctors, this is a great pleasure to have you here. Então, as pessoas acham que esses dois famigeradas cordas ou bandas platismais são pele, mas não são. É evidente que a pele vai recobrir o que tem por baixo. E você sabe o que tem por baixo? Músculo. É isso aqui. Você vê que a gente está tentando ser tecnológico. Então, e bateria fraca. Então, gente, isso aqui que está em vermelho são os dois grandes músculos platisma. Todo mundo tem. Todos os vertebrados têm. Todos os animais. E o homem e a mulher, a gente tem também. Então, eles saem daqui e vão lá para a clavícula. Tá vendo como ele é extenso? É um músculozinho fininho e eu brinco no consultório que ele serve para dar trabalho para cirurgião plástico. Só para isso. Porque o platisma, ele não é Rula, mon ami, c'est un plaisir, hein? Valéria, Rodson, meus amigos, que bom. Doutora Lúcia Botelho, bem-vindos. Todo mundo. Então esses dois músculos, eles não servem para nada, gente. Nada. Sabe o que é nada? As pessoas pensam assim. Eu me lembro que uma vez, há muitos anos, quando começou o Botox, eu fui numa reunião, a gente já fazia o Botox. Aí eu escutei de um colega, e ele estava dizendo assim, não, olha, a gente não pode fazer Botox no músculo platisma, porque senão a cabeça cai. Tipo, isso é ridículo, com todo respeito, mas o músculo platisma, esse que eu mostrei aqui agora, ele não faz nada para sustentar a cabeça, para virar a cabeça, para engolir, para falar, para assobiar, para nada. O platisma é um desses músculos que a gente chama de subcutâneos. Eles não têm uma função importante. Existem pessoas que usam esse músculo para falar, embora não seja essencial. Mas eu não sei se vocês já perceberam. Tem umas pessoas, tem uma moça na Rede Globo, no Jornal Nacional, que eu não vou falar o nome, ela é correspondente em Nova York. Toda vez que ela fala, é uma corda que aparece aqui. Eu não sei se é porque eu trabalho com isso, mas toda vez que ela está falando, eu fico olhando para a corda. Fala, puxa vida, né? Tudo bem, não atrapalha ela, vou respeitar,
ninguém tem que ser a Barbie, eu falo isso no consultório, a gente não tem a obrigação de fazer nenhum procedimento estético. Se você tem uma cabeça legal, se você encara o processo da perda do frescor, não é? Da juventude, ótimo, isso é muito bonito. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu acredito, pela minha experiência, que a imensa maioria das pessoas não gosta. Eu falo um negócio no consultório, nós somos de gerações que não vão envelhecer nunca. A gente que é dos anos 40, 50, 60, hippies, rock and roll, Elvis Presley, imagina 80, 90, 2000, a gente tem uma cabeça diferente. Então acontece que o processo biológico, a anatomia, muda de qualquer jeito. E aí, poxa vida, você se sente uma pessoa legal, bacana, jovem, bababá. Aí você se olha e você vê coisas caindo, pele, bolsa palpebral. Em geral, a gente fica um pouco assim chocado, porque o que está aqui dentro muitas vezes não bate com o que a gente vê no espelho. Então, por isso, a cirurgia plástica é muito bacana. E a gente tem muita gente que pensa assim e que fazem procedimentos. Embora, claro, tem outras pessoas que não fazem. Que vão ao dermatologista, ao cirurgião plástico, né, aos médicos estetas. Enfim, cada um na sua. Então, gente, embora não seja uma coisa assim, vamos dizer, esse músculo útil para alguma coisa, ele está lá. E ele invariavelmente, eles, né, são dois, aqui assim. Eles estão lá, não são necessários para muitas coisas e vão ficar lá te incomodando e te mostrando que a fila está andando. Então, logicamente que esses dois músculos, quando eles estão soltando, vamos lá, tá vendo? Eles estão vindo, eles têm esse treco aqui, eles saem da mandíbula e eles vão lá para a clavícula, né? E aí o que acontece? O processo do envelhecimento, ele começa aqui em cima, os nossos tecidos eles vão descendo. Aí começa o bigode chinês, quebra isso aqui, que é muito comum, às vezes as pessoas vão lá fazer um preenchimento e o cara não faz ali, e aí fica parecendo que isso aqui piorou, mas o problema está vindo lá de cima. Então, os coitados do platisma, que estão lá embaixo, eles vão sofrendo esse colapso que vai acontecendo. E aí eles vão descendo. Fora isso, gente, tem a atividade, a ação desse danado, desse músculo, como eu acabei de falar. Aquela moça lá do Jornal Nacional, ela usa para falar, embora se a gente cortar aquele músculo, ela vai falar do mesmo jeito. É uma forma, é um jeito. Sabe essas pessoas que falam assim, puxando para um lado e fazem assim? É um jeito, é um vício, mas não é. Esse músculo não é necessário para a emissão do fonema. Você vai falar B, P, K, K, O, independente dele. Então, gente, vamos tirar esse cara da jogada, né? Os dois platismas. Então, ponto pacífico. Você chega, você tá com o rosto desabado, aquela coisa aqui embaixo, com as duas cordas, o tratamento é plástica. Não tem jeito. Eu quero deixar isso claro aqui. Se você acha que você vai tratar as cordas, mas tem uma grande concentração de problemas, em geral os tratamentos são muito pobres. Então eu não vou falar disso aqui. A gente já fez um IGTV, tem lá no meu IGTV, sobre plástica de face. A gente está falando sobre as cordas. Então, o paciente tem lá seus 30, 35 anos e começa a perceber que toda vez que ele fala, ele fica com essa corda pulando chata lá. Sabe a primeira coisa que você vai fazer? Uma aplicação de toxina botulínica. Sim, é verdade. Essa técnica da toxina botulínica para o platisma que pula, né? A pessoa tem uma situação legal de rosto, ela não tem uma flacidez importante, mas ela fica... Presta atenção nessas pessoas, tem repórteres que são assim, eles falam e a corda fica lá. Então, a primeira coisa, gente, é o Botox, é o Dysport, é o Xelmin, é o Nabota, é o Botulift, qualquer dessas marcas, tudo é toxina botulínica. No Brasil nós temos 6 marcas que a gente pode usar. Então, eu sugiro que você comece assim que você, às vezes até antes, viu, de 30 anos. Às vezes eu já tive paciente, por exemplo, com 20 e poucos anos e que foram ao consultório por outro motivo, mas ficava lá a corda, tem, pulando. Aí aquela situação, eu me sinto na obrigação de sugerir para fazer a aplicação. Sabem por quê? Não é só porque a corda fica lá pulando, não. Sabe?
O problema é que a corda ela vai ter dois grandes problemas. E eu falo isso para todo mundo que aplica toxina botulínica. Toda vez que a gente contrai essa corda assim, vocês estão vendo? Eu estou descolando a pele. Eu estou descolando a pele do pescoço, maneira de dizer, mas não deixa de ser, óbvio, porque o troço é um músculo assim. Toda vez que ele contrai, ele meio que chega para frente, então a pele vai descolando. O rosto já não está desabando? Pois é, vem pele. Pior ainda se tiver gordura, hein? Se tiver a gordura e fizer aquela papada, aí o processo é ainda mais intenso. Embora, às vezes, quando tem a gordurinha, a gente não percebe as duas cordas. Mas, enfim, primeiro procedimento, toxina botulínica. Ah, mas para quê? Vai o quê? Esticar minha pele? Vai tirar aquela linha? Não, não vai não, gente. Mas a toxina botulínica tira a ação desse músculo chato, que fica, então, duas coisas. Puxando a pele do pescoço para baixo, e para piorar a situação, a gente considera que esse músculo platisma, esse malandro aqui, olha como esse músculo é longo. Tá vendo como ele vem de lá até aqui? Ele age, e hoje a gente considera esse músculo como um depressor de toda a face. O que significa isso? Bom, quando você faz a... Vocês estão vendo que isso aqui desce? Então, quando eu faço a toxina botulínica nesses chatos desses platismas, coitado, não são chatos, né? Mas nesses músculos platismas, eu vou parar de ficar puxando o bloco da face. E isso a gente sugere para que você, toda vez que você for fazer o seu botox na face, você faça no pescoço. Parece que a gente está empurrando, né, para tirar dinheiro. Não é não, mas a gente tem que orientar. Porque às vezes a face está legal, por exemplo, eu fiz um botox, então tá legal, eu movimento minha sobrancelha e tudo, mas eu não fiz no meu platisma, tá vendo? Então aqui tá bacana, aqui tá marcando. Tá bom, tudo bem, eu sei que eu vou fazer o platisma, não precisa nem botar aí embaixo. Vai fazer seu batismo antes de falar dos outros. Eu prometo que eu faço essa semana. Então, gente, fazer a toxina botulínica no platisma é o primeiro procedimento. Porque aí você vai parar de ficar soltando a pele e você vai parar de ficar puxando o bloco da face para baixo. Bom, e aí você vem lá com 35, 40 e tal. E aí você já tem, olha como esse negócio é progressivo. A ação do músculo ela vai ficando tão intensa ao longo do tempo, que além de você descolar um pouco a pele, tá puxando o rosto para baixo, esse músculo se hipertrofia. E aí, gente, mesmo sem você falar, a gente vai ver lá as duas cordas o tempo inteiro. Aí a gente vai ter que tratar com coisas um pouco mais, mais, vamos dizer, agressivas. É uma plástica? Sim. Dependendo do caso, dependendo do resto da alteração na face, isso vai, comprometer o efeito da toxina. A Ecleia Walter está me perguntando, e os exercícios, será que resolve? Olha, eu acho muito legal esse papo de exercício. Os exercícios são muito importantes para a gente dar tônus para a musculatura do rosto. Porque, não sei se vocês perceberam, olha o que é a mímica do nosso rosto. Isso aqui não é um desenho de anatomia, é uma arte quase. Mas vocês percebem quantos músculos a gente tem? Olha em torno da boca, olha isso. É muita coisa. Esses músculos, tá vendo aqui? A gente tem músculo que abre a boca, esses aqui, eles fazem assim. Esses aqui de baixo, eles fazem assim. O outro, esse aqui, que tem um nome super legal, é o risório. Ele faz isso. Então esse conjunto de músculo, que a gente chama de SMAS, Sistema Músculo Aponeurótico Superficial da Face, ele é uma máscara que mexe, que faz a mímica. Então, toda vez que a gente faz esses exercícios, a gente tonifica assim, é legal. O problema é que se você tem um platisma que tem muita força, você vai tonificar a face, mas vai puxá-la para baixo. Entende? Então, o exercício, especialmente para o platisma, na minha experiência, ele nem sempre ajuda, às vezes ele atrapalha, porque você vai, como eu acabei de falar, você vai hipertrofiar esse chato desse músculo. Então a gente pode fazer a aplicação da toxina botulínica para essas duas bandas, né, que na verdade são 4. Olha aqui, olha que interessante. Deixa eu ver aqui. Tá vendo aqui?
Normalmente, as bandas platismais, elas não são... Esse músculo, gente, ele não tem tendão. Essas cordas não são tendões, sabe? Sabe os tendões aqui da mão? Essas cordas, esses tendões são de músculos, mas são músculos diferentes. O platisma não tem tendão. Quando a gente contrai a carne, vamos dizer, né? O tecido muscular. E na grande maioria das pessoas, quando a gente contrai, a gente vê 4 cordas. São 2 centrais, uma lateral, a outra lateral. Tá vendo lá? Então, à medida que a gente vai usando muito esses 2 músculos, eles vão se hipertrofiar. E aí você pode, evidentemente, começar a ter sempre as 2 cordas centrais e às vezes já aparecem as laterais. Então, o primeiro procedimento é a toxina botulínica. Ok, Cleia, é isso aí, obrigado pela pergunta. Agora, se o problema está se acentuando, eu tenho gordura, eu tenho as bandas de platisma, vem aquela pergunta, vamos fazer uma lipo? Vamos. Só que se você fizer a lipo e deixar lá o platisma sozinho, você vai começar a ver as 2 cordas que a gordura escondia. Então a gente tem que ter um critério para a gente saber a hora de indicar a cirurgia. Se tiver gordura, faz a lipo. Se tiver as 2 bandas muito acentuadas, com hipertrofia e excesso de pele, é uma plástica. É uma cirurgia plástica de pescoço, às vezes associada à plástica de face. A gente precisa cortar aqui, descola, faz a lipo, aí pega uma banda, costura na outra banda, corta em torno da areola, da orelha e leva. Tá, aí você fala, não, mas eu não quero saber de cirurgia, não é possível, 2021, só cirurgia? Gente, para um bom resultado, aquele pescoço super bacana, é só cirurgia. Acontece que as pessoas hoje têm esse problema na pandemia, que as pessoas têm receio de cirurgia. Existem aquelas pessoas que não têm uma condição clínica de se submeterem a uma anestesia. Tem aquelas pessoas que por algum motivo não querem anestesia. E se essas pessoas que têm indicação cirúrgica, se elas entendem que tudo bem, eu teria que me operar, mas eu me contento com um resultado um pouco menos intenso, aí eu vou te dar umas alternativas. Primeira delas, a gente tem um treco, chama-se Ultraformer. É um aparelho que emite ondas de ultrassom. Não é campo eletromagnético. Quem usa marca-passo, quem tem desfibrilador, quem tem bomba de infusão de insulina, não tem problema, pode fazer. O ultrassom, ele vai passar pela derme, ele não queima a sua pele, ele não vai te dar casquinha, ferida, nada disso. E a grande vantagem desse ultrassom é que, então, ao passar pela pele, quem que ele vai bater? Vai bater no platisma. E ao chegar ao platisma, a onda queima o músculo. Só que são queimadurinhas microscópicas, mas são milhares. Então, as queimadurinhas que são feitas no rosto e no platisma, elas vão, depois de 2, 3 semanas, 4 semanas, elas vão cicatrizar. E ao cicatrizarem, elas vão estirar essa musculatura. Então, não substitui a plástica, mas te dá, primeiro, um tônus legal, não deixa ter aquela hipertrofia acentuada no centro, ajuda a delinear a borda da sua mandíbula e dá uma tensão melhor para esse músculo, para que os tecidos não caiam de um jeito tão fácil. Você tem que fazer 3 sessões, uma a cada 1 mês, e depois de 1 ano e meio, talvez 1 ano, ou 1 ano e meio, ou 2 anos, vai depender de cada pessoa, você vai repetir. Então, o ultrassom focado de alta intensidade é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente pode fazer para minimizar essa percepção das bandas são fios. O que são fios? Fios são estruturas, obviamente, como um fio de sutura de cirurgia, mas que tem ganchinhos. Hoje em dia a gente tem 2 tipos. Os fios que têm ganchinhos e os fios que são lisos. Os que têm ganchinhos, evidentemente, a gente põe, os ganchinhos enterram na gordura e a gente faz elevações, que seriam tipo mini liftings. Os fios que não têm ganchinho, a gente chama de fios de bioestimulação. Então, para alguns pacientes, para o caso das cordas e do pescoço, a gente pode associar os 2. Eu gosto muito de usar um fio que já é meio antigo. Deve ter uns 10 anos, talvez. Mas, atualmente, ele tem vindo com uns designs muito legais e a composição dele tem 2 tipos. É o PDO, que é a polidioxanona,
e o PLLA, que é o ácido polilático. Esses dois produtos, eles além de terem os tais ganchinhos, e a gente colocar aqui na lateral, que eu gosto muito dessa técnica, é assim, eles já vêm com uma agulha. Então, com anestesia local no consultório, a gente entra aqui, vem até lá, abraça a tal banda, entra com o outro, pega a banda, aí puxa e eu dou um nozinho lá. Gente, fica muito bom. Substitui a plástica? Eu sou cirurgião plástico, não substitui. Mas se a plástica te dá uns 95% de melhora, esses fios vão te dar 40%, 50%, 60%. Depende de quanto esses músculos estão caídos e quão flácida é a sua pele do pescoço. Você entendeu? Mas sempre fica muito legal. Então, como eu estava falando, como eles têm esse produto PDO e PLLA, eles ao serem reabsorvidos em torno de 6 meses, 8 meses, eles vão estimular, irritar o tecido e produzir colágeno. The wonderful word. A palavra mágica, colágeno. Aí você me fala, poxa, dura 6 meses? Sim, o fio some com 6 meses, mas a fibrose que ele causa pode te dar um resultado legal por 1 ano e meio às vezes. Aí o segundo tipo de fio, que são os fios sem ganchinhos, a gente cruza na frente do pescoço, a gente cria uma malha lá, sabe? Tem diferenças nas direções e essa malha, associado à atração, cria uma sustentação extra nessa região. Especialmente legal para aquela flacidezinha. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Ih, a bateria tá fraca de novo. Ó, tá vendo essa moça? Isso é da internet, não é minha paciente. Tá vendo ali? Eu tenho as duas... Opa! O que é isso? É aquela menina daquele Harry Potter. Ah, cadê minhas fotos? Isso que dá, sabe, a gente pede da filha emprestado. Tá vendo ali? Eu tenho as duas bandas e eu tenho essa flacidezinha aqui, sabe? Esse craquelezinho. Pro craquelezinho, esses fios lisos, eles são muito legais. Só que como a pele às vezes é mais fina, eu vou precisar de uma terceira coisa. Além do ultrassom focado, que é o Ultraformer, além dos fios, aí eu vou precisar de um conceito relativamente novo, que são os bioestimuladores. Os bioestimuladores são injeções que a gente aplica com alguns componentes, com nomes aí desses malucos, e que vão, obviamente, estimular colágeno. Por isso a gente chama de bioestimuladores. E para finalizar, para aquele craquelezinho fininho da pele do pescoço, aquela pele fininha, quebradiça, a gente tem um aparelho que se chama Agnes. Ele é a associação de microagulhas que vão, ao penetrarem na pele, emitir radiofrequência, que significa aquecimento. Gente, se eu coloco a toxina botulínica nessas bandas, se eu boto os bioestimuladores com o Agnes para a pele e depois ainda associo o Ultraformer com os fios, olha, eu vou te dizer um negócio. Eu adoro fazer plástica de face, adoro fazer plástica de pescoço, mas eu vou te dizer uma coisa. Tem pacientes que nessas associações tem um efeito que, sinceramente, é porque no Brasil a gente não pode mostrar antes e depois, eu respeito a lei. Mas tem pacientes que têm um resultado de um mini lifting. Vocês entenderam? Então isso não é embromação. O que a gente vê por aí é que hoje todo mundo está fazendo tudo que a plástica e a dermato fazem. E às vezes não tem, assim, mesmo médicos, às vezes não tem um diagnóstico acurado. E às vezes a pessoa não fica muito satisfeita, às vezes não se explica direito. Às vezes tem pessoas que dizem, profissionais, que tudo hoje substitui a plástica e é mentira. É obviamente que é mentira, as cirurgias não morreram, elas têm a indicação, as indicações, então às vezes a gente vê pessoas realmente frustradas. Mas quando você indica bem e deixa claro que pode operar, mas naquele caso, eventualmente, tem sim uma indicação dos procedimentos não agressivos, a pessoa fica muito feliz. Vocês entenderam? A Bel Souza, oi Bel, está me perguntando, pessoas com metacril e fio russo, elas podem fazer Ultraformer? Podem fazer Ultraformer. Isso aí essa área nossa está cheia de mito.
Muita gente fazendo bobagem. Eu não sou dono da verdade, não, mas puxa, 29 anos fazendo uma coisa e dando aulas para os outros e como a obrigação me faz ler sempre, eu vou te dizer, não tem problema. O problema para o fio, nenhuma tecnologia, radiofrequência, infravermelho, ultrassom, que mais? A tecnologia de plasma, o body tight, por exemplo, que é uma radiofrequência invasiva, nada vai derreter seus fios. Um trabalho interessante que mostrou é que dependendo da marca do ácido hialurônico, os preenchedores, dependendo da marca, se você usar perto de fio, a absorção dos fios é um pouco mais rápida. Mas as tecnologias até hoje não tem nada realmente que comprove que vá desaparecer. Então você pode associar. O problema do Metacril, que é um produto de preenchimento inabsorvível, né, que é o PMMA. Gente, aliás, eu sempre esqueço de olhar para a câmera. Oi, tudo bem? A gente fica olhando para a gente, né? Agora eu vou continuar. Não, eu vou olhar lá em cima. Então, o problema do PMMA, que é o Metacril, é que, isso eu já vi na prática, se você usa uma tecnologia que se chama radiofrequência, dependendo da intensidade dela e o tipo de radiofrequência, que pode ser monopolar, bipolar, multipolar, blá, blá, dependendo do tipo, o seu Metacril vai virar pedra, vai endurecer. Então, presta atenção. Eu mesmo usei Metacril muito tempo, gostei muito, era ótimo. Hoje a gente ainda faz para alguns casos de nariz, para fazer queixo. O que eu quero que fique denso, endurecido, quase cartilagem, eu gosto do PMMA, sim. Tem a autorização da Anvisa e fala-se muita bobagem em relação a ele. É um produto autorizado e muito bom. Agora, se você tem o PMMA ou o Metacril ou o Linea Safe, você não pode fazer radiofrequência. Ok? Mas em relação aos outros produtos, não tem problema. Oi, Leoni, boa noite. Então, gente, olha, o que eu queria falar para vocês é mais ou menos isso. As cordas são músculo, evidente que com o passar do tempo os músculos vão se hipertrofiando, vão descolando e a gente vai ganhando pele, evidentemente. Então, quando o problema começa, se você faz um teste aí agora, você vai lá no espelho e vai falar. Você vai tentar fazer assim. Eu brinco assim, pisaram no seu pé. Aí você faz... Aí você vê as cordas aqui. Se você só vê quando você contrai, tudo bem, espera um pouco. Mas se você está falando com você mesmo ou mesma, lá no espelho, e você fica vendo as cordas assim, corre e vai fazer uma toxina botulínica. Porque isso significa uma superexcitação desse músculo, que não serve para nada, e você então, fazendo a toxina, você bloqueia essa ação desnecessária que vai descolar sua pele e puxar o rosto para baixo. Então vai fazer rápido a toxina. Eu sempre indico para os meus pacientes fazerem a toxina botulínica junto a face, perdão, com o pescoço. Sempre é legal fazer, não tem problema fazer no mesmo dia. E tenta fazer 2 vezes por ano. Eu não gosto, é uma escravidão, respeito sua posição. Mas se você pensar direito, de repente, esse negócio que você está vendo está te incomodando, refaz esses seus conceitos e aplica a toxina. A gente faz até um preço excelente, a gente está fazendo promoção, uma loucura. Sabe, eu quero que as pessoas façam isso. É chato, a gente fala, tem indicação, mas está todo mundo... Liga pra gente que a gente faz você fazer. Mas enfim, se você fala e está lá a corda aparecendo, faz a toxina logo. Se a corda está aparecendo e você já não está mais contraindo, assim, só de sem falar já está lá e a pele está descendo, aí a gente tem que ser um pouquinho mais completo. Pensa no Ultraformer, no Agnes e naqueles fios que eu acabei de falar. Se a coisa está mais intensa, óbvio, a gente vai ter que discutir sobre a plástica. Tá bom, gente? Era um papinho mais rápido, hoje é sexta-feira, feriado, live longa é chata, fizemos meia hora. Eu quero agradecer, Mercedes Berlim, como você está? Você sumiu. Beijo na sua irmã, na sua mãe, gosto muito de vocês. Muito bem, Maria Leandro, Marília Michele, Carol Giroto, oi Carol, Nicole Cássia, muito bem. Outro dia eu falei o nome de uma pessoa, uma amiga nossa, paciente, ela falou, credo, não fala meu nome, eu fico com vergonha, então eu não vou falar. Sheila Shashman, como está na Washington? Que bom te ver por aqui, que legal, vocês têm vacina, a gente tem pouca, e que inveja.
mas a gente vai conseguir vacinar todo mundo. Miriam Baraqui, personal Vitor César, muito bom. Anne Cury, assunto super interessante. Pois é, Anne, se você e ou mais alguém tem dúvida, gente, me manda no direct, tá bom? Eu faço questão de responder. Então, gente, é isso. Muito obrigado pela companhia. Boa Páscoa para vocês. E que, enfim, se cuidem. Essa pandemia vai passar uma hora e a gente vai ter que estar bem. E bem, principalmente, também de cabeça, hein, gente? Eu vejo no consultório muita gente depressiva, muita gente entristecida, baixo astral, e óbvio, porque tem motivo. Você vê quase 4 mil pessoas morrendo todo dia, e esse sistema de vacinação do Brasil precário, horroroso, não há quem aguente, né? Realmente é para ficar triste. Mas não fica. Tenta pensar em alguma coisa positiva, sabe? Essas conversas que a gente tem, às vezes a pessoa pode dizer, pô, gente morrendo, essa tragédia, esse cara falando aí de plástica. Vamos falar sim, porque apesar disso tudo, a vida continua. A gente tem que ter foco em outras coisas também, porque senão fica insuportável. Fica insuportável. Uma frase que eu disse outro dia num post, que eu adoro, está sendo o meu mantra. Pandemia deve acabar logo, mas a sua autoestima não. Se você gostar da sua autoestima, liga pra gente, tá bom? Boa Páscoa, fiquem com Deus. Um beijo!